Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e preside nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, da Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. A regra áurea: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmos. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do templo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz
revelação de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e equipe espiritual que nos assiste, e em particular dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Boa noite. A gente está chegando numa fase de conclusão da ideia, quando ela é projetada e assimilada, em que a gente vai rever uma série de conceitos, definições, que eu vou tentar relembrar do que estou falando, mas se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale. Porque a finalidade nossa aqui é estudar para aprender. Então, é muito importante que não se saia com dúvidas. Porque você sair com dúvida, você não vai aprender. Você pode estar comparecendo para estudar, mas não vai aprender, porque vai adiantar. Não vai adiantar nada. Então, que a gente tire nossas dúvidas, não tenham receio de perguntar. Tem muita coisa que eu também não sei, mas eu vou atrás, vou estudar. Muitas vezes eu vou perguntar também o que eu não sei. Então, a gente tem que entender que nós somos, filhos de Deus, segundo o Pai, iguais. E que a gente está aqui para desenvolver, que não tem nenhum mestre aqui não. O único mestre que a gente tem é Jesus e ponto final. E do resto a gente vai estudar. Então a gente viu a semana passada essa conclusão a respeito do intercâmbio mental, em que ele diz o seguinte: o intercâmbio mental é um processo de aprofundamento em que há um diálogo interno, é uma conversa que temos conosco mesmo, que na verdade é nós conosco mesmos e também com outras mentes sincronizadas conosco. O diálogo interno sempre acontece durante o dia e se intensifica à noite. Neste caso, a ideia obsidiante é sempre com os espíritos interiores. E a gente viu até aqui mais ou menos, sabe? E eu quero realçar isso aqui, porque toda vez que você tem uma ideia e você está analisando o conteúdo dessa ideia, entende? Ali vai estar seus pensamentos, tem os pensamentos dos espíritos bons e daqueles que ainda não são bons. E isso a gente chama de intercâmbio mental, que é uma palavra bonita, entende? Mas que Kardec já definia isso, porque quando ele vai estudar a respeito dos nossos anjos da guarda, a conclusão final, ele fala justamente isso. Todos nós, além dos nossos pensamentos, temos 2 pontos. Um espírito sempre bom e superior, que está o tempo todo conectado conosco, que é o nosso anjo da guarda. Abaixo deles temos espíritos bons, não tão elevados quanto o nosso anjo da guarda, mas que trava diálogo conosco de uma maneira mais intensa e trabalha sob a orientação do nosso anjo da guarda. São os espíritos familiares. Abaixo disso, a gente tem os espíritos simpáticos, que travam diálogo conosco de uma maneira muito mais intensa, porque o nome já diz, são simpáticos. Eles são tão evoluídos e são tão inferiores quanto eu mesmo sou. Então ele tem uma identificação mais profunda conosco. E esse aí a gente chama de obsessão não odiosa. E abaixo disso a gente tem os espíritos inferiores, que deliberadamente querem nos prejudicar. E vem por motivo de inveja, de vingança e de oposição ao bem. Esses são sempre inferiores. Então Kardec já falava isso, que você tem esse intercâmbio mental o tempo todo.
Você escolhe, nesse intercâmbio, a quem você vai obedecer. Se você vai obedecer ao que é bom, ou você vai obedecer ao que é mal. Se vai obedecer ao que é certo, ou aquilo que não é correto. E você tem a sua capacidade de discernimento, que se chama de consciência moral. Todo mundo tem. Entende que essa consciência moral, você vai discernir justamente o bem e do mal, o certo e do errado. E com essa consciência moral, você, a partir dela, com a sua consciência ética, você vai escolher pela consciência moral como você vai agir, sabendo que você é responsável pelos seus atos e vai ter que assumir as consequências. Então todos nós temos isso, sabe? Nesses irmãos inferiores que têm essa influência sutil, as ideias do Ocidente sempre são de espíritos inferiores, sempre. E depois que eles te projetam a ideia, que você percebe, depois que além de perceber, você assimila, quer dizer, você gosta daquilo e tem aquilo para si. Quando você assimila, você forma um laço fluídico com ele, entende? E a partir desse laço fluídico, eles vão cada vez mais participando das atitudes que você vai estar tomando na sua vida. E essa participação é o que a gente chama disso aqui, intercâmbio mental. Então não tem mistério nenhum sobre isso, sabe? Eu acho que o único mistério é a nossa ignorância. Ignorância é essa que a gente não para refletir e ver que em cada um de nós está chegando ideias boas e ideias que não são boas. E saber que você vai ter que assumir as consequências das ideias que você vai estar colocando em prática. Porque é aí que tem um bom da história, que Jesus fala para a gente: a cada um será dado segundo o seu merecimento. E o merecimento que a gente vai ter é por aquilo que a gente vai fazer, por aquilo que a gente vai assumir. Então não tem mistério nisso. O problema é a conclusão que ele chega logo a seguir a respeito dessa ideia do si. E que ele diz o seguinte: essa é a conclusão final. Já não se trata do pensamento que busca acolher, senão da atividade que tenta intercâmbio, mantendo o diálogo, discutindo, analisando as questões em pautas, sempre de natureza prejudicial, e que uma pessoa sadia causaria uma repulsa instintiva, mas que o paciente gosta de cultivar, do que decorre da predominância do parasita espiritual, que mais se acerta psiquicamente na casa mental e da vontade do seu consórcio. Então é isso aqui que a gente vai começar a estudar hoje. E é sobre isso que eu estou falando. Se tiver alguma dúvida, por Deus, fale. Se eu não souber, eu vou estudar. Na semana seguinte a gente vai analisar com mais profundidade. Tá? Então, não se trata de um pensamento que busca acolhida. O pensamento que busca acolhida é quando ele projeta a ideia e você percebe. Então ele projetou, você percebeu, ele está fazendo com que você tente acolher a ideia dele. Então toda ideia sua de cunho negativo diante da lei de Deus, não é diante da lei dos homens, hein? Porque diante da lei dos homens, muita coisa é legal, que é imoral diante da lei de Deus. A gente está estudando aqui a lei de Deus. Lei essa que não é mistério para nenhum de nós. Lei essa que Jesus falou para a gente: não procureis o reino de Deus aqui e acolá, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Reino de Deus é onde está o governo de Deus. Reino significa governo. Governo são as leis dele. Então as leis de Deus estão dentro de cada um de nós. E Kardec, sabendo disso, perguntou: onde está gravada a lei de Deus? E a resposta é uma só: na consciência de cada um de nós. É aí que está gravada a lei de Deus. Então não adianta depois você tentar ter uma desculpa esfarrapada quando chegar do lado de lá, ou quando estiver aqui e fizer suas besteiras, e dizer que não sabia o que era certo. Porque estava na tua casa mental
a resposta certa que você precisava ter. Agora, se você acessou sua casa mental ou não, aí o problema é seu. Não é de Deus, não é do anjo da guarda, não são dos bons espíritos, não é da casa espírita. Não. O problema de cada um de nós é entre nós e Deus. Jesus falou para a gente de uma maneira muito simples, sabe? Se queres seguir minhas pegadas, abdica de ti mesmo, abraça a tua cruz e me segue. Ele falou numa voz imperativa do verbo, dizendo que o problema é de cada um de nós, não é dos outros, não é do obsessor, não é do anjo da guarda, não é do pai, não é da mãe, nem do governo. Não interessa. Abdica de ti mesmo, o problema é teu. Abraça a tua cruz, a cruz é tua, para depois seguir Jesus. Entende como funciona a coisa? Então eles vêm projetar ideias. A ideia chega. A minha consciência ética sabe muito bem discernir o certo do errado, o que é bom e o que é mal. Você vai discernir. Porém, a gente sabe que em cada um de nós predomina mais o mal do que o bem. Porque a gente ainda é muito ignorante. E a gente se satisfaz muito com esses apetites da carne, que é a materialidade. Então, o que é que a gente tem que fazer? E como é que fica quando a pessoa é orgulhosa e não quer enxergar? Que tem muita pessoa assim. Né? Muita não, você bota muito nisso. Muito sim. Exponencial. Isso é assustador, porque, de uma maneira geral, em cada um de nós, se tem um sentimento que fala alto, é o orgulho. Para você ter uma noção, as pessoas ficam falando que o mal da terra é o egoísmo. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, e que Kardec vai dissertar a respeito disso no livro Obras Póstumas, chamado Orgulho e Egoísmo. Lá ele explica direitinho que se o egoísmo é o grande mal que a gente tem que matar ele na sua origem. E a origem do egoísmo chama-se de orgulho. Se cada um de nós começar a humildar nosso orgulho, a gente está acabando com o egoísmo. Orgulho é toda vez que eu quero me destacar de alguma coisa em relação aos outros. Isso não é vaidade? Não, vaidade é quando eu me orgulho de mim mesmo e eu quero que os outros reconheçam meu orgulho. É o narcisismo com a vaidade, é pior. Mas toda vez, entende, que você fere a lei de igualdade de Deus, toda vez que você quer um privilégio, você está fazendo seu orgulho nascer e com ele vai surgir seu egoísmo. Toda vez. E olha, que a gente gosta de ter privilégio. A gente gosta de ter destaque. Isso mostra o tanto que a gente é orgulhoso. Então todos nós temos esse mal dentro da gente. E que a função nossa é educar esse mal. Jamais reprimir. Educar. E você só educa quando você tem consciência do que você está sentindo para poder humildar esse orgulho e colocar você na real situação que você deve estar como espírito imortal. O que é que acontece conosco? É que depois dessa influência sutil que a gente está chegando no final, o passo seguinte é você entrar na fascinação. E é aí que a gente começa a ficar nas mãos da espiritualidade inferior. Porque você fica fascinado toda vez que você gosta de fazer alguma coisa que vai favorecer você em detrimento de alguém ou de alguma outra coisa. Então você entrar no processo de fascinação é muito simples e as pessoas não entendem, sabe? No caso da obsessão sutil, a gente tem a vantagem que a ideia está chegando.
Eu tenho minha consciência ética. Eu analiso o que é bom do que não é bom. Minha vontade está íntegra. Eu vou dizer, eu não quero isso. Se na percepção você recusar a ideia, beleza. Se você não recusa, assimila. Depois, para você recusar a ideia, você tem que bater de frente com o seu intercâmbio mental. E aí é a coisa mais difícil. E é aí que começa a vir as coisas que começam a se degladiar. Você saber o que é certo, ele toma conta do teu intercâmbio mental, começa a interferir na tua vida, você não quer fazer aquilo, mas você sente a ideia dele que está perturbando dia e noite, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. E você sente esse conflito dentro de você. São vontades que se degladeiam, a sua e a do outro. E as pessoas começam a ficar incomodadas com isso. E nessa influência sutil surgem alguns sintomas que a gente já falou aqui, mas eu vou realçar novamente, porque a gente está aqui para estudar. O principal deles que começa é o mau humor matinal. A pessoa acorda e já acorda ruim, entendeu? Ele não acorda bem. Porque quando ele estava dormindo, como a gente estudou aqui há uns 2 meses atrás, durante o dia eu vou dar continuidade com o que eu vivi quando eu estou dormindo. Se durante o dia você sofreu assédio mental com pensamentos negativos desses irmãos, quando você vai dormir, esse contato é direto e mais intenso. E em vez de você repousar, você vai ter um sono conflitante com aquele que está te perturbando. Então você acorda mal-humorado. Você já acorda irritado. Você já acorda, em vez de dar um bom dia, já acorda com a cara azeda um para o outro. Entende? E o passo seguinte é eu assimilar as energias negativas desse irmão e eu começar a ter mal-estar físico flutuante. Eu tenho aquela dor de estômago, daqui meia hora eu não tenho mais. Eu tenho aquela dor de cabeça, daqui uns 40 minutos eu não tenho mais. Eu tenho aquela dor no corpo e depois desaparece. Eu faço exame e não encontro nada. Porque o problema não está no corpo. Está no fluido degradante que eu estou assimilando que está interferindo no meu corpo. A coisa não está tão profunda, mas já está me incomodando, sabe? Então eu tenho esse mal-estar, esse mau humor matinal, esse mal-estar flutuante, e isso começa a me causar irritabilidade. Você vai começar a ficar cada vez com o pavio mais curto, porque você não está bem nem com você mesmo, quanto mais com os outros. E a coisa se escancara no quadro de obsessão simples, quando você passa para agressividade. Entende? A partir daí, entende? A influência dele é tamanha, e você começa a ceder espaço por causa do intercâmbio mental. E quando você cede espaço, o paciente gosta. E essa é uma palavra que eu grifei, porque ela diz algo muito importante para a gente. Ela faz parte de uma coisa que a gente chama de hábito. Você começa a gostar daquilo que você sabe que é errado. E é o que a gente chama de fascinação. E a fascinação se intensifica ao ponto de que você chega a não ter vergonha de fazer o que é errado. Sabe como é que é o nome disso? Jesus usou bastante no Evangelho dele. Iniquidade. Iniquidade é quando você gosta e não tem vergonha de assumir o que é errado que você faz. E se você for olhar o peso dessa palavra, no sermão profético de Jesus, é a última coisa que vai acontecer antes do evangelho dele ser pregado em todo canto da terra aqui. Primeiro ele fala de falsos cristos, fala de falsos profetas, depois ele fala de fome, depois de pestes, depois ele fala de guerras, entende? Depois ele fala de iniquidades, para que venha, depois disso tudo, o evangelho dele ser pregado. Então isso que você falou, mano, a respeito da pessoa que se fascina, que por mais que você fale, ele não está nem dando ouvidos, entende? Porque ele não está nem percebendo o que você está falando, e ele não percebe porque na fascinação, o pré-frontal dele, que é o órgão que pensa, que tem capacidade executiva, está bloqueado pela influência obsessiva que ele está tendo.
Não adianta você querer levar uma informação útil, lógica, coerente, que a pessoa não pensa e nem reflete. Entende? Então você está falando com o aparelho. Mas não é porque está falando com o aparelho que você vai deixar de falar, de jeito nenhum. Você vai continuar dando a semente, porque a nossa função é semear. Entende? Se ele vai usar a semente ou não, a semente está com ele. Na hora que o sofrimento foi intenso e ele é acordado da fascinação, ele vai ter a semente para seguir. Entende? Então é muito comum isso que você está falando, porque a fascinação vai tomar conta e já está tomando, e com isso vem a iniquidade. Quando você vê a iniquidade campeando, é a fascinação que está ganhando espaço. Pode falar. Então todo psicopata é fascinado e obsediado? O psicopata, ele é um doente mental. O sociopata, esse é fascinado. É diferente. O psicopata é aquele que já tem a predisposição genética e que tem empatia zero e que ele faz o mal e aquele mal não tem nenhuma repercussão afetiva sobre ele. O sociopata, ele não tem carga genética nenhuma. O maior sociopata, o exemplo que a gente tem, acho que é melhor nem falar. Mas a gente tem de uma maneira muito grande, de uma maneira muito fácil, sabe? Entende? Os políticos, de uma maneira geral, uma boa parte deles são sociopatas. Mas é isso, entendeu? A pessoa que é sociopata, ela calcula a coisa por não ter empatia. Então ela começa a fazer escolhas para tirar vantagem de tudo. Mas tem o componente espiritual, então. Mas ele é um grande obsessor dos outros. E ele é usado pelos grandes obsessores do mundo espiritual para arrebanhar para junto deles uma capacidade cada vez maior de irmãos, porque eles estão fugindo do caminho do bem. O sociopata é uma coisa muito difícil. Olha, os trabalhos que a gente tem de neurociência não são feitos com sociopatas, são feitos com psicopatas. Eu já trouxe para vocês esse trabalho, entendeu? É feito no Reino Unido, em que é apresentado 200 pacientes psicopatas que foram incriminados e tem esse diagnóstico fundamentado em exame de ressonância funcional, mostrando que ele tem um defeito na área integradora do caráter, entende? E que eles têm zero de empatia. Esses psicopatas tratados, entende? Em reclusão, entende? Com psicoterapia, com ocitocina nasal, com ômega 3, entende? É uma das drogas que são usadas para isso, entende? E com orientação sobre estimulação dessa área para que eles comecem a reconhecer na área integradora do caráter a capacidade ética que eles têm, entende? Em um ano de trabalho, entende? Todos, dos 200, todos melhoraram, todos, sem exceção, entende? Mas não é feito com sociopata. O sociopata é uma escolha. A pessoa é ruim por natureza e ela não quer ter empatia por ninguém, ela quer tirar vantagem das coisas. É uma coisa mais difícil de você lidar do que aquele que não tem. É mais fácil você lidar com o ignorante do que com aquela pessoa que conhece e quer ser mal porque ela gosta de ser mal. É açoitado muitas vezes. É por aí. Então são coisas complicadas. Então não vamos confundir sociopata com psicopata, são coisas diferentes. Então, o que acontece conosco? Já não se trata mais de uma busca de algo que vai ser percebido por você. Você já percebeu e você já aceitou. Entende? Você já recusou o bem. Entenda, a palavra é toda vez que você recusa o bem, você está praticando mal. O espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez, e por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Isso não sou eu que estou criando, não. Isso está no livro dos Espíritos, nas penas e gozos futuros, e mais em 3 questões anteriores, ele realça partes dessa definição. Deus nos fez para fazer o bem. É o único caminho que você tem para chegar até Deus. Kardec pergunta, a prece é importante? Para Deus é importante e sempre vai ser. Porém, melhor do que a prece são as boas ações. É você praticar o bem.
Se você for ver isso se repete no livro dos Espíritos inúmeras vezes. A importância da gente praticar o bem. Então, quando você está tendo qualquer ideia sobre qualquer assunto, você pode praticar o bem. No meio dessa ideia, desse pensamento que você está analisando, existe um caminho correto e um caminho que não é correto. Se você escolhe o caminho que não é correto, você se distanciou do seu anjo da guarda. Porque o teu anjo da guarda é o representante de Deus na tua vida. O teu anjo da guarda é a tua voz da consciência que está no pré-frontal, mostrando o caminho certo que você deve percorrer. Esse anjo da guarda está o tempo inteiro conosco. E ele, muitas vezes, se afasta quando vê que não é ouvido. Mas sempre que a gente volte a requerer a sua presença, ele estará pronto para nos direcionar no caminho do bem. Então, compreenda quantas vezes no seu dia a dia você é convidado para fazer o bem e você não faz. Eu não estou falando que você está fazendo mal deliberado porque você quer ser ruim, não. Estou falando de você ser omisso naquilo que Deus está esperando que você seja ativo para chegar até o coração dele. Porque a gente peca por omissão e por fazer o mal. Uma das coisas mais bonitas do livro Nosso Lar é o capítulo 12, em que André Luiz está recebendo orientação sobre o umbral. Eu gosto de ler aquilo. Quando eu quero uma coisa boa, eu leio aquilo e leio o primeiro capítulo do livro Nos Ouvindo da Mediunidade. Aquilo ali é bonito demais da conta. E Luiz fala para André Luiz: todos nós, quando mergulhamos na carne, mergulhamos para praticar virtudes, praticar a lei de Deus. Virtudes são exercício da lei de Deus. Porém, quando chega lá, a gente entra na indiferença ou praticando erros. Indiferença é quando eu sou omisso. Praticar erros é quando eu sei que é errado e eu vou fazer o que é errado. Aí a gente se vincula com as forças negativas da vida e se distancia das forças positivas. Olha, vê o tanto que Deus é bom em nossa vida. Analisa, não só agora, mas vê o teu passado e vê quantas oportunidades de praticar o bem você teve e que você foi omisso. Ou que você deliberadamente praticou o mal. Isso são vínculos que a gente tem o tempo todo, sabe? Para você ter uma noção da gravidade do que é isso. André Luiz, na primeira vez que ele sai de Nosso Lar para vir aqui para a Terra, está de noite. E quando ele chega na cidade, ele vê nuvens de fluidos, de vibriões fluídicos negativos, que ele se assusta. Mas o que é isso? E o orientador fala: isso são os pensamentos negativos dos encarnados e desencarnados que praticam o mal. Ele fez então, a humanidade está condenada. Ele fala: não, André, você está vendo a noite. A beleza do sol quando nasce, irradiando energias positivas para a humanidade, dilui a grande parte desses vibriões fluídicos que existem. Você já olhou para o céu o sol nesse sentido? Você já valorizou o sol? Porque é aí que estão os pensamentos dos espíritos superiores irradiando para todos nós desse orbe solar energias boas, que pela caridade divina vem degradar as nossas energias negativas que a gente faz quando a gente aceita ser omisso ou praticar o mal. Veja o tanto que Deus é bom, o tanto que a misericórdia dele atinge a todos nós. Então, quando você percebe e assimila uma ideia negativa, você forma um vínculo fluídico. É como o Divaldo costuma falar com o Manuel Filomeno de Miranda, sabe? É o tal do plugue e a tomada que se encaixam. E estabelecido esse vínculo, a casa mental dele, junto com a tua casa mental, começam a trocar ideias, permutar pensamentos. Ele sabe o que você pensa.
e você vai saber o que ele está desejando para você. Quando se coloca esse vínculo fluídico entre você e ele não precisa estar junto de você. Ele pode estar a léguas de distância. O contato entre ambos continua a existir o tempo todo. Você, quando chega numa casa espírita para estudar, que está vendo alguma coisa e começa a dar aquele sono inoportuno, que você não sabe de onde vem, não pense que é seu obsessor que está do seu lado dizendo: dorme, dorme, Amanda, dorme. Não. Ele está longe, muito longe. Mas ele sabe que você está tendo ideias positivas, porque as suas ideias também são captadas por ele. Ele sabe que se você continuar assimilando ideias positivas, você vai se distanciando desse laço fluídico dele. Ele sabe que você pode sair de sintonia mental com ele. Então o que é que ele faz? Induz o sono, para que você, dormindo, não consiga assimilar, nem perceber o que está sendo direcionado para você. Porque você já tem esse vínculo com ele e mantém um diálogo, discutindo e analisando qualquer coisa que você esteja pensando. Ele sabe muito bem disso. No livro Tormentos da Obsessão, o Eurípides Bassanufo recolhe uma entidade, trabalhador espírita, que estava sendo muito maltratado nas trevas, e ele é recolhido para tratamento através de preces intercessórias. E ele chega lá no Lar Esperança, ele é trazido para fazer o primeiro tratamento com ele. E ele está naquele grau de torpor mental, como sendo comatoso, e o primeiro tratamento é ajudar o seu obsessor. Porque esse obsessor está em contato mental o tempo todo. Ele está lá no Lar Esperança. O obsessor está lá nas trevas. Mas o contato mental é o mesmo. Então, a senhora Modesto, que é a médium que vai efetuar o tratamento junto com o Eurípides, se concentra e, pela ordem superior dela, atrai o obsessor que estava nas trevas e ele vem automaticamente para que ela incorpore e ele seja tratado. Eu só estou falando isso para que você entenda que esse laço fluídico entre você e eles, como também entre você e seu anjo da guarda, possa estar seu anjo da guarda no outro planeta, ele percebe tudo, sabe tudo e responde aquilo que você precisa. A gente tem que entender como é que se processa os pensamentos. Kardec explica isso muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro da Gênesis. Então, depois que você percebe e assimila, esse laço fluídico faz com que exista uma permuta tranquila e o tempo todo entre você e ele. E você melhorou o seu padrão vibratório, você tentou elevar seus sentimentos, ele percebe porque você se distancia dele. E ele vem automaticamente fazer de tudo para que seus sentimentos voltem para o mesmo padrão que você estava. E assim você não se desvincule dele. Então, quando ele fala isso aqui, já não se trata do pensamento que busca acolhida, porque você já acolheu, senão da atividade que tenta intercâmbio, trocar sempre ideias um com o outro, mantendo diálogo, discutindo, analisando questões em pauta, sempre de natureza prejudicial. Qualquer questão, qualquer boa conduta que você pense em exercitar, qualquer movimento que você vá depurar sentimentos no caminho do bem, do belo e do bom, ele vai estar junto, mesmo à distância, mas junto mentalmente, trocando ideias com você, para que você não faça o que é certo na sua vida. É assim que a coisa funciona. Aí você começa a entender aquilo que Jesus disse para a gente, sabe? Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a gente não vigia? Vigiar é eu analisar o que está me chegando. É eu parar, refletir, ponderar, ver o que está acontecendo comigo. Entende? Quando eu vigiar e ver que eu não estou bom, que tem alguma coisa que pode me prejudicar,
ore, porque você vai elevar sua sintonia para o que é bom, porque seu anjo da guarda está aí quando você orar. Ele não falou rezar, falou orar. Que é você, como espírito, se aproximar de Deus. Ore, para que não entreis em tentações. O que é tentação? Obsessão. São desejos veementes. E desejos veementes eu tenho porque eu quero realizar aquilo que eu gosto. Então não entre em tentação, porque na verdade teu espírito está pronto. Mas a carne, e quando ele fala carne, não é assim, não, é a tua personalidade humana. A carne é o teu ego. É o teu eu que você está ocupando aqui agora. Você tem o eu maior, que é o self, que é o teu espiritual. Tem o eu menor, que é o teu ego, é a personalidade humana. A carne é fraca por causa disso. São os apetites que o meu ego está tendo com o corpo que eu estou vivendo, que vai me cativar, para que eu realce as sensações do corpo e não trabalhe sentimentos espirituais. O teu espírito está pronto para trabalhar sentimentos, porque nossa finalidade é essa, ser elevado do ponto de vista dos nossos sentimentos, trabalhar nossa sensibilidade espiritual. Mas a carne é fraca porque eu gosto das sensações do corpo, e as sensações do corpo vai estimular o meu ego. Eu vou ser egocentrado. No início o homem só tem instinto. Quando avançados e corrompidos, tem sensações. Quando instruídos e depurados, tem sentimentos. Está lá sobre a lei do amor no Evangelho para a gente. Se você fica preso às sensações, você sabe o que é sensação. Tudo aquilo que teu corpo percebe é uma sensação. Porque o meu olho está captando é uma sensação, o meu ouvido é uma sensação, o tato é uma sensação, o gosto do estômago é uma sensação, entende? O olfato é uma sensação. São os sentidos do corpo. O que é que eu estou fazendo com esses sentidos? O que é que eu estou deliciando ficar enxergando? Filme pornô? Assistir televisão onde só tem desgraça? Vendo a morte dos outros? Vendo um maltratar o outro? É isso que você gosta de ver? É isso que você gosta de escutar também? É aí que estão as tuas sensações. O que é que está fazendo com a sensação da boca? Está entrando na gula? Está sobrepeso? Eu não estou falando de obeso, estou falando de sobrepeso. Porque já é demais também. E o que é que está fazendo do ponto de vista sexual? Porque a maior representação tátil que a gente tem é o sexo. E aí? Onde é que fica? Porque não é só eu partilhar da coisa. O espírito sofre por todo o mal que faça, ou que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Você está fazendo bem com a sensualidade que teu corpo está te dando para que você trabalhe sentimentos, ou para que você entre no sensualismo, valorizando suas sensações? Cada um vai saber a resposta. Porque isso depende da cabeça de cada um, a consciência de cada um, não é minha. Eu só tenho a minha, entenda, cada um será dado segundo sua obra e não segundo a obra dos outros. Então cada um analisa. Porque eles vão estar o tempo todo trazendo coisas de natureza prejudicial. Isso é, que você não trabalha a sensibilidade do espírito. Porque se você trabalhar, você vai evoluir. E se você evoluir, eles vão perder mais um no rebanho deles. Então, o que é que a gente tem que fazer se não seguir a orientação de Jesus? Quando a gente começou a estudar esse tema, a gente começou a estudar justamente com essa frase: vigiai e orai para não entrardes em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. As sensações falam mais alto do que a sensibilidade do espírito. Então que cada um pense e analise, porque o mérito é de cada um, com o que cada um for fazer. Entende? Mas que eles vão estar o tempo todo vendo o que é prejudicial, e ele continua dizendo, e que uma pessoa sabia causaria repulsa. Mas você, como está envolvido no que é negativo e fascinado, para você é normal. Ah, é normal. E a pessoa entra nesse negócio de normose, sabe?
todo mundo faz, é normal. Não. O normal é seguir a norma é seguir lei. E a lei que a gente tem que seguir é do reino de Deus, que é o governo dele. Reino de Deus. Essa frase é a única que é pronunciada 2 vezes no Pai Nosso. A única. E o que é que a gente está fazendo com esse reino? Que Jesus falou 2 vezes no Pai Nosso. Essa é a lei. Essa é a norma. Isso é o que é normal. Deus nos criou para isso. Agora, como é comum fazer errado, aí eu me baseio na desgraça dos outros para me satisfazer com a minha desgraça. Então eu vejo que é comum, digo que é normal, eu vou fazer também. Todo mundo bebe, por que é que eu não vou beber? Não sou de ferro. Trabalho a semana inteira, por que é que eu não posso tomar meu álcoolzinho no final de semana? Você acha que a gente foi feito para beber? Eu pergunto para vocês, pergunto para todo mundo. Me diga um benefício, que o álcool faz quando desce de goela dentro. E não vai ter. Não vai ter. Ora, por que é que você faz isso? Porque você se satisfaz com o que é ruim, porque a natureza nossa ainda é ruim. A gente gosta das sensações. A única coisa, a coisa mais degradante que o álcool faz é embotar a tua consciência. Que é a coisa mais sublime. A consciência da gente é o que vai, ele é o ponto que vai diferenciar o animal irracional do animal racional. Você, na escala evolutiva, que é um animal irracional, você quando entra no reino horminal, você adquire a consciência. Não tem nada mais sublime na vida da gente. Aí você embota a sua consciência com álcool para soltar as frangas da sua animalidade. E acha que isso é normal, acha que isso é correto. Não é. E para aí vai fazer qualquer vício moral, qualquer vício físico, porque eles vão estar sempre. É sim, você é humano, bebe. Você tem o direito, entende? Você tem até o dia do lixo, por que você não pode ter o dia da pinga? E aí vai. E você vai que nem uma Maria vai com as outras, sabe? Porque é como ele fala aqui, depois que estabelece um vínculo, acabou. Ele vai começar a dar palpite em tudo. Você tem um livro do Divaldo, do Wander Filomeno, em que ele fala das 4 torres de verdade, que o Lang, que foi escolhido rei das trevas, depois que o Gregório foi orientado por sua mãe, ele bolou um projeto para toda a espiritualidade inferior fazer sobre a Terra, em que ele identificou 4 pontos falhos que toda a humanidade tem em virtude do passado. Foi analisado pelos psicólogos do mal, todos atos degradantes de antes de Cristo a depois de Cristo até 1950. E eles chegaram à conclusão que sexo, narcisismo, poder e dinheiro são 4 pontos falhos que fazem parte da natureza humana, pelo passado das reencarnações que a gente teve até então. Todos nós temos um mais do que o outro. Se você diz que não tem, você já está fascinado nele. Você tem que ficar o tempo todo em vigilância. O problema não é você ter a predisposição para cair nisso. O problema é você deixar que essa predisposição tome conta de você. Então, sexo, narcisismo, físico e moral, né? Poder e dinheiro, isso faz parte da gente. Então, você vai ser o tempo todo tentado nisso aqui. Eles foram treinados para isso. É muito bonito esse livro, a gente lê, sabe? E ele diz uma coisa muito interessante. Estimule aquele em que você vê que é mais predisposto sobre uma das 4 dessas vertentes. Porque depois que ele cair em um, as outras vêm como consequência. E é aí que está o X da questão. Você abre a porta
E depois que a porta está aberta, as outras influências negativas começam a fazer parte de você. Então você precisa vigiar e orar sempre. Quando a gente trabalha na casa espírita para as pessoas praticarem o autoconhecimento, autoconhecimento que é a base da inteligência emocional, defendida por Daniel Kahneman em 2002, que já rendeu 2 prêmios Nobel. É muita coisa, gente. Então é algo que a gente ia lá e a conclusão básica: qualquer ser humano pode trabalhar a sua inteligência emocional e melhorar seus sentimentos. Essa é uma conclusão final. Qualquer um de nós. Então eles vão sugerir? Vão. Porque eles prejudicam? Vão sim. Você vai estar tão fascinado que você não vai ver a negatividade daquilo que você está assumindo. Mas uma pessoa normal daria repulsa instintiva para aquilo que você está praticando. Mas que o paciente gosta de cultivar do que decorre a predominância do parasita animal. E aqui tem essa palavra que é de extrema importância. Gosta, o gosto. O gosto é a conclusão final de um hábito que eu estou formando. Todo hábito, ele é formado por 3 coisas: desejo, tendência e gosto. É o gatilho, o comportamento e a recompensa. Todo hábito. Aquilo que você gosta é um hábito que você tem. Quanto mais você gosta, mais exercita, mais força tem o hábito em você. E mais vigoroso fica esse hábito. E mais predisposto à iniquidade a pessoa vai estar. Então, analisa teu desejo, vendo o que você gosta. Porque na espiritualidade inferior, no livro Ação e Reação de André Luiz, o Leonel dá uma lição para André Luiz, mostrando que existe a casa dos vingadores no mundo espiritual, onde qualquer espírito inferior, qualquer um, é instruído a captar um desejo central de quem ele quer prejudicar. Para que de posse desse desejo central seja projetado nele ideias contínuas na realização daquele desejo, porque é aquilo que ele vai gostar de fazer. A gente vai falar do hábito a semana que vem. Não seja por isso. Porque depois do hábito a gente tem que entender que a gente vai cair nisso aqui, ó. Casa mental. Eu já vou antecipando, porque se vocês quiserem ler um pouco sobre a casa mental, isso está no livro Um Mundo Maior, de André Luiz, no capítulo 3. Sabe? Esse livro é fantástico. Ele trata só de doenças cerebrais, explicando a casa mental e a deformidade da casa mental diante de qualquer doença. Sabe? Então, quando ele fala de casa mental, fala vontade, fala gosto, isso aqui está interrelacionado. Eu fiz um resumo pequeno aqui sobre a casa mental que a gente vai ver a semana que vem. Sabe? Mas seria bom se vocês pudessem ler um pouco a respeito disso. Porque todos nós temos o nosso cérebro com a nossa casa mental. E eu preciso saber que casa mental eu estou gostando de viver. Porque é isso que eles vão fazer. Eles vão usar a minha casa mental. E se eu não sei, eu vou cair como um patinho. Entende como que é a coisa? Por isso que eu estou falando. Essa conclusão final vão estar em jogo muitas definições da doutrina espírita, que a gente precisa parar, pensar e refletir. Se vocês não estiverem entendendo, vocês têm que perguntar. Entendeu? Porque a gente volta e conversa de novo sobre o assunto. Muita paz a todos. Façamos nossa prece.
pensando em nossos irmãos que estão se comprometendo diante da lei de Deus. Porque entre eles estamos nós também, quando não praticamos o bem. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao rever o pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo teu amor em benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça, recordo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que lhes tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas, anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem à tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, Filho, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mal. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não duvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos Espíritos protetores dessa casa, por mais uma oportunidade que tivemos de estudo, e que aprendamos a escutar nossos anjos da guarda, aos Espíritos benéficos, que sempre intuam pensamentos positivos para trilharmos no lugar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim